Boa noite. Bom, meu nome é Silmara Inácio, eu tenho 51 anos, fui casada por 31 anos e 32 anos, mais de 32 anos convivendo entrei numa sintonia com Deus, com o universo, e minha fé, eu fui alimentando mais a minha fé e ela realmente foi aumentando. E eu estou gravando esse vídeo não é para ser julgada, não é para ser criticada, mas eu tenho entendido nas 2 últimas semanas, e principalmente agora nessa última semana, que de acordo com a dor que eu estou vivendo, que eu sou responsável, que eu já tinha entendido isso ano passado, que eu sou responsável 100% pela minha vida. E se eu me entregar a essa dor, esse sofrimento, eu vou afundar cada vez mais e levar todos os meus comigo. É porque a gente contamina o ambiente que a gente vive com sentimentos negativos, com depressão, com choro, com dor. Não significa que o meu sofrimento acabou, não. E o meu intuito aqui de gravar esse vídeo, eu não sei se eu vou conseguir gravar outros, né? Talvez o meu intuito principal seja, de alguma forma, apoiar algumas pessoas, né? As pessoas que de repente estejam passando pela mesma dificuldade que eu estou passando, pelo mesmo sofrimento que eu estou passando. Bom, então tá caindo a ficha para mim de que eu sou totalmente responsável pela minha vida. E se eu quiser afundar na depressão, no choro, na dor e ficar lamentando e ficar depressiva, eu vou afundar. E então eu tô tentando ressurgir das cinzas que nem a fênix. Então, eu vou contar, né, como que eu cheguei a essa dor. No início do ano, no início de abril, eu e o meu esposo pegamos Covid e a gente não sabe como que nós pegamos, porque a gente vivia muito enclausurado, a gente tinha todos os cuidados. Enfim, alguma coisa aconteceu, né? Alguma falha que fez com que a gente pegasse essa doença. E foi muito sério. Eu também tive um comprometimento. Eu fiz até alguns vídeos aqui nesse quarto, nessa cama, quando meu esposo estava no hospital. E ele estava bem, meu marido, que a maioria de vocês que me seguem sabe quem é, que é o Jefferson Inácio. Ele estava bem e de repente ele começou a piorar e não fazia efeito os remédios. E infelizmente eu perdi ele. E para mim, quando eu perdi ele, que foi no meio de maio, quando eu perdi ele, para mim minha vida acabou. Acabou. A gente estava nos grupos de oração e até agora também não sei se foi bom ou não. Isso é comigo. Mas eu tinha tanta certeza de que ele ia sair do hospital curado, que mesmo indo lá, entrando na UTI e vendo o estado que ele estava entregue, eu não acreditava, eu não aceitava. E confesso para vocês que até hoje é difícil aceitar essa perda, é muito difícil. E eu sei que eu sou uma mulher bastante sensitiva,
quem me conhece bem mesmo, profundamente, sabe que eu sou uma mulher muito sensitiva, muito amor, alegria, fé. E eu sempre estudei a Bíblia, sempre fiz devocional, sempre procurei seguir os caminhos do Senhor. E a minha fé, nesse último ano de 2020, estava muito forte por conta de eu ter aquele contato diário com Deus, fazer o devocional. Eu gravava áudios para minha família toda, diariamente, lendo um trecho da Bíblia, lendo uma orientação do devocional. Então minha fé estava muito forte, muito forte. E quando eu perdi ele, abriu um buraco muito grande no chão e minha vida acabou. Eu fiquei meses, eu não conseguia mais entrar aqui na minha casa, onde eu vivi com ele por mais de 13 anos. Eu não conseguia olhar para nada, eu ficava vendo vídeos dele e ficava ouvindo, vendo as fotos, vendo vídeos e só chorando o tempo todo, eu não parava de chorar, o dia inteiro. Não parava de chorar. Mas enfim, eu não tô aqui para chorar hoje, porque eu quero que outras pessoas que estejam passando por essa situação que nem eu ou que passou, que essa dor é muito difícil por causa dessa doença. E é uma dor muito difícil e as pessoas não têm o direito de julgar o nosso luto, a nossa dor, porque todo mundo perde alguém, né? Mas ninguém sabe mensurar. Eu não tô quantificando, mensurando a dor de quem perdeu por um acidente, por uma outra doença. Eu tô falando especificamente dessa doença, porque até então nossa vida era perfeita, maravilhosa. E agora, assim, tipo, essa semana tá caindo a minha ficha. De alguma forma eu tô entendendo que eu tenho que compartilhar isso que eu tô aprendendo na dor, que eu sou responsável, porque agora eu sou a matriarca da família, né? Eu sou a provedora, eu sou a alicerce dos meus filhos, dos meus netos. Eles perderam o referencial, que era o meu esposo, e eles ficaram totalmente perdidos. E eu fiquei meses e meses querendo morrer, querendo que Deus me levasse. Como eu sou cristã, eu sei que suicídio é inadmissível. Então eu não pensava em suicídio, mas eu não queria viver, eu não queria morrer. Eu queria morrer, eu pensava o tempo todo na morte, o tempo todo. E eu falava para os meus filhos, não adianta vocês quererem coisa diferente de mim, porque meu coração dói na carne, dói na alma. Eu não consigo viver sem o seu pai, eu quero estar onde ele está. Vocês têm que entender que se eu for embora, eu vou estar feliz. Eu quero que vocês fiquem felizes comigo, porque eu vou estar indo encontrar ele. Olha as coisas que eu dizia para eles. Não significa que eu ainda não tenho mais tristeza, eu tenho muita tristeza. Mas eu aprendi a bloquear esses pensamentos, estou aprendendo a bloquear, estou aprendendo a não pensar, porque se a gente fica pensando na morte, ela vem, né? Então, estou procurando não pensar mais nisso, estou tentando me agarrar a alguma coisa que me faça querer viver. Porque quando as pessoas vinham falar para mim, você precisa seguir com a sua vida. Eu falava, que vida? Eu não tenho mais vida. Meus filhos têm vida, meus netos têm vida, os outros têm vida, a vida de todo mundo continua, mas a minha acabou naquele dia, em maio. Acabou. Eu não quero mais viver, eu não tenho motivos para viver. Aí as pessoas falavam para mim, você tem sim, você tem seus filhos, você tem seus netos. E eu falava, a minha alma gêmea morreu e eu quero ir junto dele, eu não quero mais viver. E eu fiquei muito brava com Deus, muito brava mesmo, porque eu
pensava que ele me decepcionou. Eu ainda hoje estou brava com ele. Eu estou brava, mas eu sei que a única forma de eu estar com o Jeff é estando bem, estando em paz com Deus e sendo grata, tendo sentimento de gratidão pela vida, pela minha saúde, e continuar tudo o que ele nos ensinou. Porque é um ser humano maravilhoso que sempre ajudou todo mundo sem cobrar nada de ninguém, sem exigir nada em troca. E eu me coloco muito no lugar dele. Se fosse ele que tivesse aqui, eu não, o que ele faria? Com certeza, com toda a diplomacia, com toda a reverência dele, com toda a alegria, com aquela personalidade forte, liderança, o carisma, ele conduziria a família para não afundar, para sobreviver, para ir bem na vida e sempre com otimismo, com pensamento positivo, crença em Deus, fé, esperança. E ele faria tudo isso. Aí eu pensava, mas eu não sou ele. Mas depois a ficha começou a cair. Eu não sou ele, mas eu tenho que tentar seguir o que ele ensinou, que ele gostaria muito que eu fosse forte. Na verdade, ele sempre fez tudo para eu crescer, para eu ser uma mulher melhor, um ser humano melhor. E eu acredito que ele conseguiu, ele atingiu o objetivo dele. E eu ainda não acredito nesse negócio de tempo, sabe? Tempo da pessoa. Sabe, quando a gente vive essa situação de perto de vida, morte, doença, a gente fica com a cabeça muito confusa. Então, eu não sei o que muitas coisas passam pela minha cabeça. Eu comecei a estudar muito sobre a mente, sobre espiritualidade, sobre tudo que você possa imaginar. E realmente tem expandido a minha mente, né? E, assim, a fé em Jesus eu não perdi. Eu sei que tem a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não quero falar aqui de religião, porque as pessoas, falar de religião é que nem falar de política, né? As pessoas tomam como pessoal e tornam-se às vezes até agressivas, então não quero falar sobre religião, mas eu sei que eu fiquei muito revoltada, sabe, com o mundo, com o universo, com Deus, porque eu sempre tive uma ligação com Deus muito forte, como Ele sendo meu pai mesmo, que me disciplina, mas que me ama. Eu fui aprendendo isso quando eu me converti alguns anos atrás, né, muitos anos já até, comecei a entender e a compreender que Deus é um Deus de amor, de misericórdia. E quando eu perdi o Jeff, tudo isso caiu por terra para mim, porque eu via um Deus bravo, um Deus que não ouve oração, um Deus que não tem piedade, mas com certeza tudo isso é porque eu estou magoada, porque eu estou ressentida, eu estou ferida na carne, porque eu perdi um pedaço da minha própria carne. Ao longo desses, vai fazer 6 meses depois de amanhã, hoje é sexta-feira, segunda-feira vai fazer 6 meses, para mim parece ainda que foi ontem. Só que nesses 6 meses eu já sinto que eu consigo respirar, sabe? Antes doía o meu corpo, doía o meu coração e eu não conseguia falar um tempo. Eu só pensava na morte e choro e dor. Eu sentia muita dor, muita dor. Eu nunca pensei que eu sofreria tanto assim com a passagem dele, porque a vida inteira, 31 anos de casado e 4 filhos, eu sempre amei tanto os meus filhos, eu sempre dei a minha vida pelos meus filhos, e eu falava assim, os meus filhos são a minha carne, eles nasceram de dentro de mim, e eles são
carne da minha carne, né? Sangue do meu sangue. E o meu marido, ele é meu marido hoje, mas amanhã ele pode não ser. E quando eu perdi ele, a gente, né, fala que a gente só dá valor naquilo que perde. Eu vi a dimensão do meu amor, um amor que eu entendi que a gente realmente é uma, nós somos almas, ele é minha alma gêmea. Eu entendi isso porque o ano passado, com a pandemia, a gente já estava numa sintonia perfeita. Já há alguns anos a gente já estava nessa sintonia perfeita, mas às vezes ainda a gente tinha discussões, tal, por qualquer bobagem, ou principalmente por causa dos filhos, né, educação dos filhos. E a gente sintonizou tanto ano passado e no começo desse ano, que a gente fazia tudo junto, tudo grudado. E já há alguns anos a gente estava viajando junto, a gente fazia muitas coisas junto, no grupo de amigos que a gente tinha, tudo a gente fazia junto. Então, eu tenho certeza que ele é minha alma gêmea e eu jamais, jamais vou esquecer dele. Uma pessoa muito importante, de uma personalidade muito forte, que eu amo muito ainda. E eu vou amar para sempre ele. Só que se Deus não me levou junto com ele, é porque eu tenho algo que ainda cumprir, entendeu? Eu tô entendendo assim. E eu falei que eu não ia chorar, né? Eu tenho algo a cumprir. E eu sei que mesmo quando meus filhos falavam, mãe, você tem que lutar, você tem que melhorar. E eu falava, eu não quero, eu não tenho motivos para viver. E eu tava muito brava com Deus. Aí eles falavam assim, mas tem nós, os seus filhos e os seus netos. Eu falava assim para eles, não basta, não basta. Eu amo muito vocês, amo muito meus netos, mas esse amor não basta para eu querer viver. Não basta. Eu falava essas coisas. E eu tô buscando agora nesse amor que eu tenho por eles, na gratidão pela vida deles, pelos meus netos que eu amo de paixão e pelos meus filhos que eu sei que ainda eles precisam da minha ajuda e eu não vou desapontá-los, não vou decepcioná-los. Eu tô buscando lá no fundo do poço melhorar, sabe? Tô tentando me cuidar, né, tô cuidando da unha, tô cuidando de mim, tô fazendo uma dieta alimentar, porque nesses meses enclausurada no quarto, eu saía do quarto para a sala e o banheiro dentro do quarto, então eu saía do quarto para a sala e comia o dia inteiro e exageradamente engordei quase 10 quilos. Então eu agora estou fazendo uma dieta alimentar, estou me cuidando, fiz alguns exercícios a semana passada, porque eu não estava aqui em Londrina, mas essa semana, depois que eu voltei para casa, eu não fiz ainda exercício. Eu tô lendo bastante, eu tô buscando uma conexão com Deus, sabe? Ter os amigos que querem que eu vá, assim, viajar na casa deles e tal, passar um tempo, mas eu ainda não me sinto fortalecida para tanto, sabe? Porque quando eu saía, que era necessário eu sair no centro da cidade, que eu via as pessoas, eu tinha raiva das pessoas. Porque eu pensava, por que eles têm o direito a viver e o Jeff não? Por que Deus? Então, sabe, é muita coisa que eu tenho que ainda me acertar com Deus, limpar todo esse sentimento de tristeza, de abandono, de decepção, de rancor, de falta de perdão com Deus, sabe? Porque Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, eu sou filha dele. E eu sei que Ele me perdoa porque eu me arrependo das coisas, mas eu digo o que está no meu coração e Ele já sabe o que está no meu coração, Deus já sabe. Então eu tô falando tudo isso e eu não sei se eu vou conseguir gravar mais vídeo ou não, porque alguém que tenha passado por essa situação, que nem eu, que perdeu alguém para essa doença, nem vou falar o que eu penso dessa doença,
alguma forma a gente se dar as mãos. Eu entendo que nessa dor que eu tô passando, eu tô entendendo que eu tenho que sair dela, que eu não posso ficar nela, porque senão eu vou afundar na depressão, eu vou afundar num buraco. Então eu tenho que sair dela e ninguém pode fazer isso por mim. Eu faço terapia com uma psicóloga e com um psiquiatra. Tomo remédio para dormir, tomo 2 remédios para dormir. O médico tinha receitado até remédio para quando eu tivesse alguma crise, porque todo dia eu tinha uma crise de choro, de desespero. E eu fui melhorando com o tempo e que daí eu comecei a esquecer de tomar esse remédio. Então a caixa dele tá quase inteira, acho que eu já comprei umas 2 ou 3. A última, desculpa, tá quase inteira. E eu tomo um remédio de manhã para ansiedade, né, depressão. E o que eu tento fazer? Quando vem um pensamento de tristeza, eu tomo consciência dele, então eu já bloqueio ele e tento pensar em outras coisas. Eu acolho aquele pensamento e são técnicas da meditação, né, dos cursos que eu estou fazendo. Eu acolho aquele pensamento, mas eu tento pensar em outra coisa, não ficar alimentando, porque eu tenho aprendido também que tudo aquilo que você dá foco aumenta. Então, se eu der foco na minha vitimização, cada vez eu me tornarei mais vítima, mais angustiada, mais triste, mais choro. E eu tenho recebido muito apoio dos amigos, da minha família, da minha mãe, da minha sogra, né? Minha mãe e minha sogra têm sido muito parceiras, né? Imagina minha sogra que perdeu o filho, sabe? É uma grande mulher, uma grande mulher. Minha mãe também largou a casa dela, veio ficar comigo. Então, o que eu tenho para dizer hoje nesse vídeo é que quem está passando por uma situação dessa, né, vai fazer 6 meses, para mim não é bastante tempo. Para mim é como se tivesse acontecido ontem. As coisas do meu marido, eu não mexi. Assim, eu dei uma olhada, assim, olhei dentro dos bolsos, dos ternos que ele fazia cerimonial, tinha canetas lá, mas eu não mexi e não tô pronta ainda para mexer, para desfazer, né? Não sei se eu vou desfazer das coisas dele. Talvez mais para frente, muito mais para frente, eu coloque num lugar mais reservado, né? Do armário, do guarda-roupa. Mas agora tá tudo ali do jeito que ele deixou. Os meus filhos até uma época criticavam que eu tinha que isso, que eu tinha que aquilo, mas não adianta, sabe? Algumas pessoas também falam, vai no seu tempo. Até o médico também, o doutor, o psiquiatra, a minha psicóloga, vai no seu tempo. E diga o que você quer e você é a provedora agora, você é a matriarca, você é a chefe da casa. O seu marido não está fisicamente com você, mas as decisões que você tomar é em conjunto com ele, você está representando a voz dele. Porque ele sempre foi uma pessoa muito forte, muito forte. Eu dependia de tudo, tudo eu dependia dele. Ele me ensinou a ser independente, né? Eu dirijo já desde os 22 anos e ele me ensinou muita coisa, sabe? Eu tenho certeza que eu me tornei um ser humano melhor convivendo com ele. E agora eu tenho mais uma missão por causa dele, que é sair desse local que eu estou, da dor, do sofrimento, do choro. Eu ainda choro porque para mim é muito recente ainda. Eu amo muito ele, eu penso nele todos os dias. Todos os dias eu penso, às vezes eu acordo à noite, eu durmo bem, graças a Deus. Eu acredito que são por causa dos remédios que eu tomo,
mas eu amo muito ele, eu penso nos momentos que a gente viveu junto e eu espero que futuramente essas lembranças se tornem uma lembrança de gratidão, de amor, sabe? De uma lembrança gostosa. Ainda dói muito, ainda dói muito. Vendo aquele vídeo lá da mãe da Marília Mendonça, quando ela morreu e hoje faz 2 semanas, a mãe nem tinha completado 2 semanas ainda, ela gravou um vídeo, acho que foi pro Fantástico, não sei, falando que a filha dela era a alegria da casa, que a casa agora tá só uma tristeza, mas que ela é grata a Deus por ter convivido com a filha dela por 26 anos e que ela tem que ser forte por causa do netinho dela. Enfim, ela falou um monte de coisas que eu fiquei admirada. Tipo, faz 2 semanas que a Marília morreu e a mãe já tá assim demonstrando essa força. Eu fiquei espantada, sabe? Pensei, nossa, eu tô patinando, né? Mas cada um é cada um, sabe? Cada um é cada um. E eu não tô aqui para ser criticada, nem criticar ninguém e nem julgar ninguém. Mas eu tô indo no meu tempo, sabe? Porque eu vivi um amor com ele muito intenso. Lógico que não foi sempre um mar de rosas. Nós tivemos muitos momentos difíceis, mas a maioria deles, desses momentos foram perfeitos. Foram em harmonia, foram em equilíbrio, amor, amizade, sabe, tudo de bom. Uma sintonia perfeita, perfeita. Enfim, o intuito desse vídeo realmente é compartilhar com pessoas que estão vivendo essa situação, que viveram, e de alguma forma mostrar uma força que eu decidi, eu tomei a decisão, porque eu sou responsável 100% pela minha vida. E se eu ficar pensando em tristeza, nos momentos difíceis do hospital, na doença, as coisas, eu vou criar mais disso para minha vida, atrair mais dessas coisas para minha vida. E eu preciso sair desse lugar que eu estou, porque eu tenho certeza que é isso que ele faria aqui no meu lugar. Ele não ficaria lamentando. Eu sei que ele sofreria muito com a minha partida, de bom humor, alto astral, sabe? Tudo de bom. E quando tinha que repreender, repreendia. E a pessoa que ouvia entendia aquela repreensão e não levava para o lado ruim. Então, com todos os ensinamentos que eu aprendi com ele, que ainda guardo no meu coração e na minha mente, eu quero tentar ser um pouquinho da bondade que ele foi, que ele é ainda, um pouquinho da força de vontade, da coragem de lutar, da vontade de viver por ele, por mim, pelos meus filhos e pelos meus netos e pela minha família, pelos meus amigos que me amam. Então é isso, nossa, que vídeo longo, 32 minutos. Eu espero que eu possa ter contribuído de alguma forma com essa minha história, né, com esse meu depoimento, de alguma forma ter contribuído, que as pessoas possam sentir o que eu tô relatando, que não é fácil sair do fundo do poço numa situação dessa. Não é fácil, mas você tem que tomar a decisão, assim como eu tomei a decisão e tô tentando, sabe? Um passinho de cada vez, é um passo muito pequeno, sabe? Mas melhor do que nada, sabe? É o meu jeito e tá tudo bem, tá tudo bem. Eu sei que se ele estivesse aqui, ele faria assim, talvez até melhor, mas
cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem o seu jeito e eu tô tentando lutar por ele, manter o legado dele, manter as lembranças dele e tentar seguir em frente, porque se Deus me deixou aqui, não me levou junto com ele, é porque eu não terminei a minha missão ainda. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, dos meus netos, da minha mãe, da minha sogra, da minha família, e caiu essa ficha também que de repente eu possa até de alguma forma ajudar alguém que esteja passando por essa situação que eu tô passando, porque não tem ninguém que vai me curar, não tem psicólogo, não tem lugar, porque onde eu for, eu levarei essa dor, esse buraco no meu peito, esse vazio, essa solidão, sensação de abandono, enfim. Então, nada vai curar isso, mas eu posso reverter essa polaridade, né, do negativo para o positivo, para eu não afundar na depressão. Então, eu tomei essa decisão pelo bem da minha família, pelo meu próprio bem, para eu seguir em frente, tá bom? Um beijo, até a próxima.